Bem-vindos à nossa sessão. Primeiro, antes de apresentar nós duas hoje, eu quero falar sobre a LAGEV. A LAGEV é a Associação Latino-Americana de Eventos e Viagens, de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas. A gente já está há 19 anos no mercado e dentro do que é a associação, a gente tem 13 comunidades e uma das comunidades, que é a comunidade de incentivo, desenvolveu esta pesquisa sobre viagens de incentivo no mercado brasileiro. Eu sou Sandra Veloso, gerente executiva da LAGEV, e convidei hoje para estar aqui com a gente a Camila, que vai se apresentar. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigada aí todo mundo pela audiência. Bom, eu faço parte do Comitê de Incentivos, como a Sandrinha falou, e a gente trouxe aqui o resultado da pesquisa, uma pesquisa muito bacana, grande, extensa, mas que muita gente se empenhou para responder, e eu acho que vai trazer muita informação bacana e importante aqui para vocês. Tá bom, eu acho que vocês vão conseguir ver melhor do que eu, mas essa pesquisa a gente teve 148 respondentes entre clientes, os solicitantes de viagem de incentivo e também as agências organizadoras de incentivo, tá? Então, para efeito de visualização de vocês, tudo que for resposta em verde é cliente e o que for resposta em azul é referente a agências que organizam incentivos, ok? Não esqueçam isso, tá, gente? Porque ao longo de toda a pesquisa, o verde e o azul aparecem o tempo todo e é importante ver essa diferença, tá? Nossa, tá muito claro para a gente. Então, assim, me fala para você um pouquinho o que é importante para a gente, uma empresa, fazer uma viagem de incentivo. Como que ela mostra valor nessa viagem? Olha, do nosso ponto de vista, aqui como agência, o feedback dos participantes é sempre o principal, né? Aquela experiência que marcou, aquela experiência que vai ficar para sempre na história daquele participante, porque eu acho que a viagem de incentivo, lógico, normalmente ela tem um cunho de premiação, é um final de uma campanha, tem uma série aí de fatores que envolvem aquela viagem, mas a experiência, né? O que você vai viver naquele destino, você tem que guardar na memória para o resto da vida. Aquela famosa experiência que o dinheiro não compra. Então, e isso mostrou aqui de forma muito expressiva que o feedback dos participantes é o que mais agrega valor, né? E a apresentação dos benefícios, né? Querendo ou não, a campanha de incentivo, a viagem de incentivo está amarrada a um negócio, e esse negócio, para acontecer, a campanha tem que ser batida. Então, eu acho que apresentando, sendo claro com a apresentação dos benefícios, a viagem acontece e automaticamente se a agência ou quem organizou essa viagem foi assertivo, o feedback dos participantes com certeza vai ser muito positivo. E agora, eu queria perguntar aqui para a Sandrinha, né, como que o volume de RFPs, né, a RFP, para quem não conhece, é Request for Proposal, que são as concorrências para as viagens de incentivo, né? Então, como o volume de RFPs para os programas de incentivo mudou nos últimos anos? Lógico, a gente teve aí o efeito grande da pandemia, mas... que aparece aqui. Né, a grande queda acentuada, né, aqui são as quedas, e aqui a gente aparece para 2022 um aumento de 5% com uma grande incidência, mais 60%, e para 2023 se espera um aumento de 10% mais ou menos. Então aqui, né, a cor verde é o cliente falando que a gente vai ter já um aumento para esse ano nas viagens de incentivo, e para 2023 tem um aumento previsto aí na perspectiva de todos eles também. E aqui, né, olhando um pouquinho para as agências, né, uma das perguntas que a gente fez foi, né, quantas agências são convidadas para participar de uma concorrência de viagem de incentivo? Graças a Deus, até em função aí dos movimentos que o nosso setor faz, né, as associações como a LAGEV, isso vem mudando, né? Então a gente está falando aí de um número de até 3 agências concorrendo atualmente nos projetos de incentivo, né? E o destino, a mesma coisa. Antigamente, não sei se alguém aqui trabalha com incentivos já faz tempo,
o cliente ele tinha lá uma verba e ele pedia 5, 8, 10 destinos diferentes para você orçar, para você trazer experiência, uma série de coisas. E isso era um trabalho imenso, que muitas vezes era jogado fora, porque ele não gostava de nenhum daqueles e acabava indo para um destino, um 8º destino. Então, hoje, também, se você for olhar aqui na perspectiva do cliente, né, que é o azul, a quantidade de destinos solicitadas já diminuiu bastante, e a gente está trabalhando fortemente para que seja 1 ou 2 no máximo, até para que a gente possa aprofundar na experiência daquele destino e levar um projeto mais rico para o cliente, né? Porque a partir do momento que você abre o leque, você não consegue entrar tanto no detalhe, não tem tempo para tudo isso. Bom, agora eu te pergunto, e as agências, o que elas pensam daqui a 2 anos ou agora? Como elas estão se preparando para serem diferentes para a viagem de incentivo? Eu acredito que não tem como fugir de oferecer experiências exclusivas, né? Um projeto de uma viagem de incentivo, principalmente uma concorrência, o que vai brilhar os olhos dos clientes são essas experiências. São momentos e situações que você vai proporcionar ali naquela viagem que são únicas e que o cliente nunca imaginou que você possa oferecer. Então, acho que a questão de oferecer experiências exclusivas é o ponto-chave aí, o que a gente é a cereja do bolo, é o que está determinado aí, né? E a grande parceria com os fornecedores. O que acontece? Hoje em dia, aqui mesmo na feira, a gente tem aí vários representantes de destinos, e assim como aqui, que tem os representantes nacionais, a gente tem os representantes internacionais, então a gente entende que a grande aliança com esses representantes também fazem diferença na entrega dos projetos, porque eles conhecem o que tem de novo, eles podem, junto com a gente, criar uma experiência diferente, a gente com a ideia, com o aprofundamento que a gente tem na marca, né, a gente sabe o que encanta aquele cliente e ele o que aquele destino pode oferecer. Então, acho que esses são os 2 pontos aí para competir, que são, que sempre existiram, mas que agora fortemente, nos próximos projetos, vão continuar sendo fatores de decisão. E aqui, só para complementar a sua resposta, a questão da agência, ela tem que ter qualidade no serviço básico, né? E também conhecer o seu cliente, entender qual o seu segmento, de repente ele pode propor alguma experiência no destino, né, que vai complementar também, agregar conhecimento aos viajantes. É isso aí. E aqui é sua, né? É minha. Bom, aqui são os impactos positivos e negativos em relação a você decidir o destino da sua viagem de incentivo. E é claro que a primeira coisa que vocês vão pensar é, claro, custo da passagem aérea, que realmente incide. Agora a gente está com as passagens aéreas lá no céu, né? E realmente isso vai, ou você vai colocar para um destino mais perto, né? Ou que seja mais barato em relação à passagem, dependendo da variação cambial, também é algo, um ponto negativo, né? Em relação à escolha ou não do destino, ou positivo, né? Para quem não precisa dessa variação cambial, né? E em relação a pontos positivos, continua sendo o diferencial do destino. Tá? Eu acho que aqui um ponto de atenção bacana, essa pesquisa ela foi preenchida ainda no durante pandemia, né? A gente ainda não estava nesse momento da grande retomada dos eventos. E o meu sentimento é que os destinos nacionais são a bola da vez, tá? Essa questão do impacto dos preços de aéreo está pegando cada vez mais forte. Como experiência na agência que eu trabalho, na Renase, a gente recebeu vários briefings internacionais que viraram grandes eventos nacionais. Então, grandes ações em Salvador, em Natal. Então, eu acho que é uma grande oportunidade agora para os destinos nacionais. E aí eu acredito que ao longo do próximo ano, a gente tem a retomada dos internacionais aí com essa, se Deus quiser, uma baixa aí dos aéreos. Mas eu acho que essa questão do aéreo está impactando muito, mais do que a gente imaginava aqui há meses atrás, quando a gente estava fazendo essa pesquisa. Não, só complementando que a questão do momento da pesquisa é a questão do impacto do mundo, né, da situação de pandemia e tudo mais, é um grande impedimento para você fazer viagens que não dão segurança. A questão em relação à tecnologia, à segurança do viajante, quais são os pontos que mais pegam tanto para cliente quanto para agência?
E vamos só trocar de lado, Sandrinha, porque Não dá de pra lá ler. para cá eu não enxergo. Vai para lá um pouquinho. Aqui acho que está melhor para mim. Mesmo assim não enxergo nada, ainda bem que a gente estudou, né? Aqui, Verdade. nesse slide, a gente conta um pouquinho, né, o que mudou durante a pandemia. Então, a questão da tecnologia, o que impactou para os clientes. Os clientes, eu não sei se vocês se recordam, mas no passado quase não podia postar nada, não podia colocar muita coisa nas mídias sociais. E hoje em dia o próprio cliente ele tem uma hashtag do seu evento, ele estimula que os seus participantes façam posts. Então, eu acredito que as mídias sociais se fortaleceram muito na pandemia, né? O mundo digital fortaleceu muito na pandemia e hoje não só as agências como os próprios clientes estão usando muito isso para mostrar o que estão fazendo para o mercado, para mostrar que estão engajados. Para mostrar, dar vontade para quem não foi premiado, né? Dá vontade para quem não foi, para quem não próxima. pôde ir, exatamente. E a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que na verdade esse foi um movimento obrigatório, não foi um movimento que é orgânico, mas que tanto a agência quanto o cliente tiveram aí na questão de proteção de dados se adaptar e hoje em dia não existe mais falar de eventos ou de viagens de incentivo se a gente não falar de Lei Geral de Proteção de Dados. Isso para os dois, né? E outra coisa diferente aqui na agência é a questão da OMS, da regulamentação de todos, inclusive, principalmente na questão da pandemia, qual país que eu podia entrar ou não, que tipo de documentação eu preciso. Então, isso pegou até bastante. hoje tem muita coisa que continua, né? Que continua, então a agência tem que estar muito engajada com, com os movimentos de cada país, o que oferecer até de destino que esteja aí mais facilitando a entrada de viajantes e que seja menos complexo para esse primeiro momento a curto prazo. Bom, vou explicar aqui. A gente pediu para elencar de 1 a 13 qual que é a prioridade, o que é mais importante, o que é menos importante dentro dos fatores, dos itens para a gente fazer dentro de uma viagem de incentivo. Então, o que está para cá, 1 é mais importante, 13 é menos importante. Tá? Então, aqui começar o que é realmente importante para todo mundo. Não sei se tem alguém de destino aqui. Se tiver alguém de destino, levanta a mão. Não tem? Não. Tem. Boa. O primeiro ponto é o que você tem de diferencial no destino. O que você oferece que só o seu destino tem. Quais são os atrativos, quais são as experiências. De repente, se o cliente tem de tecnologia, se o seu destino tem algumas experiências relacionadas com tecnologia, por exemplo. Então, esse é o ponto que realmente os dois é em comum para os dois, tanto para o cliente quanto para a agência, né? A experiência é ponto importante para os dois. Aí agora falando do lado da agência, que a gente achou bem interessante, né? De novo, o que é menor é o mais importante. A agência vê uma baita importância na questão da gastronomia, né? Em todos os passos durante o day by day de uma viagem de incentivo. Se vai comer numa Venue, se vai fazer um piquenique especial, enfim, e o cliente já não vê tanta importância nisso. Então, isso foi um ponto de atenção para a gente quando a gente olhou, né, porque a gente olhou isso com muita importância, porque na construção de uma viagem de incentivo é fundamental. Porque você come todos os dias, né? Exato, e a gastronomia também envolve experiência, e para o cliente esse não foi um ponto que ele viu com tanta importância. E outra coisa que a agência hoje está buscando muito, e que eu acho que isso a gente estava até discutindo, né, Sandrinha? Eu acho que as agências elas têm um papel fundamental de trazer esse movimento para o cliente, de mostrar o que está em alta para que ele possa levar para os seus eventos. E outra coisa que as agências estão olhando com bastante cuidado é a questão de bem-estar, de ter um momento saudável no evento, a questão da sustentabilidade. A gente vem falando muito também, né, dos eventos sustentáveis. Então, eu acho que isso é uma coisa que o olhar da agência também é discrepante do olhar do cliente nesse momento. Tá? Mas sempre foi assim, né? Sempre começou com a agência tentando, por favor, vamos fazer, olha que legal, que tal fazer isso? Então, aos poucos, você vai evangelizando os clientes para eles começarem a adotar essas novas práticas. Outra coisa aqui, olha esse gráfico que é bem interessante, o cliente está olhando também mais para dentro. Então, ele passa a fazer mais reuniões estratégicas dentro do que é um incentivo e também passa a pensar em fazer mais team building. Coisa que, para a agência, isso também não é tão importante. Nunca foi uma demanda de viagem de incentivo. É que, uma vez que a cada dia que passa os incentivos, especialmente os mais complexos, os internacionais, estão mais caros, os clientes querem aproveitar aquele momento que estão ali com aqueles
principais clientes ou principais vendedores, para também falar um pouquinho de estratégia, para também aprofundar no negócio. Então, hoje em dia, a agência também tem que pensar em onde que eles podem visitar para também trazer conhecimento. Então, é uma mudança que já vem acontecendo, mas agora está cada vez mais evidente nos projetos de incentivo. Isso. O que temos aqui? Ah, isso aqui é interessante. A gente tem o gasto médio por viagem, por participante, por viagem nacional e internacional. Então, o que está em verde, novamente, é cliente, o que está em azul é agência. Então, na questão do nacional, bate bastante a concentração entre 3 mil a 10 mil reais por participante. Tá? Já agora, no internacional, a gente teve muita não resposta de cliente em relação a esse número, pode ser que eles não sabiam na hora de responder, tá? Mas aqui fica entre 3 mil e 5 mil dólares por participante, a grande incidência do gasto por participante internacional. E hoje em dia não dá nem para comprar o aéreo, né? E aqui, me ajuda a ler, Sandra, eu não consigo. Quais são as tendências mais importantes para tomada de decisão, não é isso? Isso. O que impacta? Então, vamos lá. O que impacta bastante é a variação cambial, novamente. Tá. Como a Camila colocou, a questão de fazer mais doméstico versus internacional. Se o dólar está alto, realmente, eles têm que tomar essa decisão de mudança, né? E o segundo ponto, que eu também não enxergo? Não dá para enxergar, é verdade. Ah, tá. Isso aqui, lembrei, é proporcionar mais experiências no destino. Então, se você vai proporcionar coisas mais caras, mais sofisticadas, realmente você tem que diminuir ou aumentar o número de participantes ou impactar em outro ponto do seu budget. É isso. Ah, isso é legal. Boa. Isso aqui é legal. Isso aqui é destino nacional. Ela vai falar do nacional e falar do internacional. Aqui, a gente fez uma pergunta, né? Então, o que está verde mais escuro foi os utilizados nos últimos 2 anos e o verde mais claro, o que planeja para os próximos 2 anos. Então, o que é bacana é que vocês vão ver que aqui no verde é cliente e no azul é agência, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro é meio que em comum. São 3 destinos que são os primeiros que o cliente pensa quando vai fazer um evento internacional. Mas o que é nacional, perdão. Mas o que é interessante é que, até vou passar aqui, aqui nacional de novo. Você vê que os destinos são incomuns, mas que outros estados estão com uma grande crescente para os próximos anos, né? Como o Ceará, o Rio Grande do Sul. Então, isso é bem interessante, porque o cliente está começando também a virar um pouco a cabeça, né? Antigamente a gente falava de viagem de incentivo nacional, era sempre Bahia, agora tem Alagoas aparecendo fortemente, tem o sul do Brasil, então eu acho que é uma grande oportunidade aí para os destinos. De novo, eu acho que agora a bola da vez das viagens de incentivo são os destinos nacionais. E isso está na cabeça do cliente, viu? Então vamos para a internacional agora. Tanto para cliente quanto para agência, Estados Unidos é o primeiro que vem na mente. Acredito pela diversidade, né, de todos os destinos que oferece. Ele sempre foi o maior e também continua como o maior para os próximos 2 anos. O que tem de diferente entre cliente e agência, para o cliente, a Argentina aparece como segundo destino, tá? E aí, terceiro, Bahamas. Algo que me chamou a atenção, eu não sei explicar porquê, Canadá é um destino que vem por aí. Pois é. Vamos ver. Mas aqui é agência, né? Aqui em cliente... Aqui é cliente. Este é agência. Perdão. E na agência, Argentina de novo ali, aparece também Argentina, mas já em terceiro. O que aparece em segundo lugar é México. México, muito pela situação que a gente teve na pandemia, porque foi um destino que ficou aberto, que é fácil de trabalhar e estava economicamente viável para você levar as suas viagens de incentivo e retomar também. Então, aparece aqui. E o Chile aparece em quarto, coisa que não aparecia nem no ranking de clientes. São realmente top of mind, né? Método de divulgação, desculpa, gente. Aqui não dá para ler muito bem, mas é legal se tiver destino também, convention, e aparece por quê. O que a gente tem de mais importante para... Vamos pensar, quero fazer uma viagem de incentivo. O que vai me levar a tomar a decisão por um destino ou outro?
Na verdade, aqui o que pega muito é a experiência. Experiência que a pessoa já teve, ou o solicitante, ou quem está selecionando. Então, quem já teve a experiência de estar no lugar e ver o que pode ser feito é o principal ponto que leva Normalmente, quando vem um briefing de alguma empresa, de algum destino internacional já brifado, com certeza ou o diretor ou alguém de influência naquela empresa já viveu uma experiência lá. E a agência, quando vai oferecer algum destino, quando isso está aberto, aqueles que viveram a experiência também, com certeza, vão ser os primeiros destinos. Que é o primeiro ponto, que é aquela questão de você fazer um fan tour, você viver a experiência, explorar o que aquele lugar tem de melhor. Então, aquilo ali fica dentro da pessoa e quando ela tem a oportunidade de oferecer, com certeza, vão ser os primeiros destinos que vão ser ofertados. Então, isso apareceu fortemente nos dois. Então, tem que ter experiência, a Fan Tour funciona, tá? E realmente. E também depois tem a questão dos vídeos institucionais, aqueles que mexem com emoção mesmo. Então, para quem não pôde ir, ela tem que ter essa experiência de alguma maneira, tá? Então, vamos caprichar nesses materiais de divulgação. E o material de divulgação, ele é interessante para o cliente também, até para instigar o pessoal para a próxima campanha. A gente vem fazendo muito isso nas nossas viagens de incentivo lá na agência, que é fazer como se fosse colher depoimentos, fazer takes dos principais momentos, né, os melhores momentos, fazer um videocase bem pesado, porque aquilo ali vira um material para o cliente interno, para ele divulgar e falar, olha, o ano que vem pode ser você. Então, se esforce, corra atrás da sua meta. Então, isso é bem bacana, uma ferramenta aí para mexer, né? Para mexer, exatamente. Isso aqui também é interessante. Também, novamente, se tivesse Destino Convention aqui, em que momento a agência entra em contato com o DMC, com o Destino, para ajudar a construir essas propostas, tá? Então, 50% aqui das agências, elas entram em contato antes de fazer a proposta com os conventions, tá? Então, aqui eu vejo que existe muita oportunidade, porque pensando na agência mesmo, se ela deixar para fazer depois, é possível que o outro já apresente uma proposta melhor antes, né? Que você economize tempo. Então, aqui, vai tanto para a agência como melhor prática de mercado, você estar em contato com quem realmente entende e conhece o destino para te dar as melhores dicas e para o convention, te ajudar DMC, a vender o projeto, estar né, mais gente? próximo da agência, exato. Então, aqui é muita oportunidade que existe aqui ainda. E esse é o grande diferencial da pesquisa desse ano, tá? Que a gente adotou para a questão do pós-Covid. O que mudou? O que mudou? Sam, você consegue ver aí para mim, que eu não lembro os primeiros mais escuros? Foram. Não consigo ler. Também não? Bom, a gente tem um problema técnico aqui, gente. A gente sabe mas eu lembro. A questão de o que mudou exatamente? As empresas e agências sofreram muito na questão de cancelamento, de adiamento, flexibilidade. E de tudo mais. Então, a procura, a flexibilidade por fornecedores que conseguem ser flexíveis nos seus contratos, porque não existe mais aquele contrato que você só não vai ter multa se cancelar com 100 dias antes. Isso foi um grande impacto que a pandemia trouxe, e isso os clientes e as agências estão procurando como um ponto principal. Começou a trabalhar o projeto junto, qual que é a sua política de cancelamento? Como é a sua flexibilidade em relação à diminuição da quantidade de participantes, ao cancelamento, a deixar um crédito para um evento futuro, porque as coisas ainda estão acontecendo, né? Ainda existe uma incerteza, então isso foi uma coisa que impactou tanto para cliente quanto para agência, que a gente até E foi, acho que a grande sorte. mudança do mercado em relação à pandemia, a gente cresceu, aprendeu a ser mais flexível, né, e ter mais empatia em relação aos dois lados, entender o que pode ser feito. Tá? E eu vi que muita gente tirou foto no decorrer de toda a apresentação, obrigada, mas vocês têm acesso a essa pesquisa. Ela já está disponível no site da Lagev, vai lá Lagev, conteúdo, biblioteca, e a gente tem uma pastinha só com pesquisas. E esse aqui já está lá. E é legal para vocês, a gente pegou algo, não todos os slides, alguns outros estão lá também, para vocês checarem, pesquisarem. Eu acho que é bem interessante. Eu queria agradecer também todo mundo que participou, respondeu a pesquisa. O pessoal do SIM que está aqui também. Obrigada, pessoal de incentivos. E é isso. Então, essa aqui são os highlights da pesquisa. Espero que tenham gostado. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode responder agora. A gente tem tempo? 13 segundos. Alguém quer?
Foi bem ensaiado, hein, Sam? Mas ainda bem que a gente ensaiou, porque não dá para ler. Não, né? Ainda bem que a gente estudou. Isso é uma boa. Ok? Então é isso. Obrigada, pessoal.